escola de líderes, renascer em nossa terra. Quem sabe me falar aqui o que fala, o que é ensinado hoje no primeiro módulo da escola de líderes? Qual que é, gente? Nossa, só alguns que sabem? Ninguém mais sabe? Exatamente. Em Romanos 12, 2, fala assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimentai qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Amém? Quem quer experimentar essa boa e agradável vontade de Deus? Para você vivenciar isso, para vocês experimentarem isso, é necessário que vocês vivam dentro dos princípios bíblicos. Viver em princípios bíblicos é a melhor maneira que vocês têm de agradar o coração do Senhor. Às vezes você está ali na igreja, você trabalha, você é disposto a tudo, mas lá fora você não vive os princípios de Deus. Você não vai agradar o coração do Senhor. Então a escola de líderes, no primeiro módulo, ela te ensina a viver esses princípios. Ela te ensina a como não sair desses princípios. Amém? O que os princípios bíblicos fazem na nossa vida, na minha vida, na sua vida? Separação entre a luz e treva. Tem como luz e treva andarem juntos? Não tem, né, gente? E só o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele pode arrancar essa treva da nossa vida. Quando nós aceitamos verdadeiramente o Senhor, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós assumimos uma responsabilidade em fazer a escola de líderes, em acordar todo dia às 7 horas da manhã, para estar aqui às 8, nós já estamos vivendo o princípio do Senhor. Separação entre a terra e a água. A água refere à palavra, ao mover de Deus. Deus, ele derrama um manancial de águas vivas sobre a sua vida e a transforma e a muda. Separação entre o céu e a terra. O céu é a santidade de Deus, onde ele opera sobre a vida de cada um. E a terra é onde a gente vive a identidade, é onde nós somos transformados. Amém? Então esses princípios bíblicos são válidos em todos os lugares, em todo o tempo. Você tem que aplicar esses princípios bíblicos, você tem que levar esse princípio bíblico para o seu trabalho, para a sua casa, para os seus amigos, para a sua família. Quem é digno de viver essa renovação, esse manancial de águas vivas que Deus tem para a gente? Quem tem a mente renovada, quem deixa o Espírito Santo agir sobre a vida de vocês. Amém? O primeiro princípio é o caráter. Então, o primeiro módulo, a gente já vai tratar o caráter. Porque se você não tiver o caráter renovado, não tem como você ganhar almas, não tem como você dirigir uma célula, não tem como você estar aqui pregando. Por isso que o primeiro princípio é o caráter. Deus, ele vai e muda totalmente o seu caráter quando você aceita verdadeiramente o Senhor, quando você entrega a sua vida a Ele, quando você prostra seu joelho no chão e fala: Senhor, eis-me aqui, muda, Senhor, o meu caráter, faça de mim, Senhor, conforme a tua vontade. As características de um bom caráter é a mansidão, é o domínio próprio, é obedecer os mandamentos do Senhor. Isso é a característica de um bom caráter.
de mau caráter. Ele não entregou sua vida verdadeiramente ao Senhor. Como eu disse, não tem como você, treva e luz, viverem juntos. Ou você é luz ou você é treva. Ou você tem um bom caráter ou você tem um mau. Não tem como você ter os dois. Princípios de mordomia é o segundo. Diz assim em Gênesis 2,15: Tomou, pois, o Senhor teu Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrá-lo e guardá-lo. Então, mordomia é guardar, é tomar conta, é administrar. Então, nós temos que ser mordomo do Senhor. Nós temos que cuidar do altar do Senhor. Líderes que têm célula, nós temos que cuidar dos nossos discípulos, ser mordomos a eles, servir, assim como Deus, assim como Jesus também nos serve. Dar o seu tempo, fazer as coisas de Deus com excelência, não levar as coisas de Deus à brincadeira. Porque tudo que a gente faz para Deus tem que ser com excelência. Se a gente quer receber o melhor, a gente tem que dar também o melhor de nós. Ser pontuais. Se a sua célula começa às 7 horas, não é 8 horas que tem que começar. É às 7. Com uma, ou com duas, ou com 3 pessoas, ou você sozinha, comece. Porque temos que ser pontuais. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então nós devemos cuidar do nosso corpo. Nós devemos tratar o nosso corpo como a casa do Espírito Santo, das nossas vestimentas. Então o mordomo cuida com zelo. Ele cuida das coisas do Senhor. Amém? O princípio de autogoverno, em Provérbios 25, 28 diz: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O homem pensa, o homem ele raciocina, ele obedece. A partir daí, que ele aceita o Espírito Santo de Deus, ele aprende a se governar, a não se irar fácil, a não virar a cara para o irmão, a relevar, porque nós somos uma família, e a família, ela não briga. Tem muitas coisas que a gente não concorda na nossa família, mas a gente releva porque é a família. E assim somos nós na igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? Então, o autogoverno é saber o que é certo e o que é errado, até onde eu posso ir, até onde vai o direito de um ou de outro. Então, aqui começa, aqui termina. Eu não posso invadir um espaço do outro. Eu tenho que respeitar. Eu tenho que entender quais são os meus limites. Amém? Princípio de semear e colher. Em Gênesis 2, 16, 17 diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Adão e Eva plantou o quê? O pecado. Deus ele não falou daquela árvore não comeres, e eles foram lá e comeram. O que eles plantaram? Desobediência. O pecado se estabeleceu sobre a nação. O pecado ele estabeleceu sobre a terra. Então tudo que você está colhendo hoje é reflexo do que você plantou ontem. Então se eu quero ter uma célula avivada, uma célula de discípulos,
casa e ficar assistindo novela? A minha célula vai prosperar? Não vai. O que eu vou ter? Frustração, decepção. Agora, se eu sou uma mulher que sai todo dia da minha casa, vou evangelizar, faço como visita, vou fazer visita, minha célula vai prosperar? Com certeza. Então eu vou colher o quê? O melhor dessa terra. Amém? Então, tome cuidado com o que vocês estão plantando. A escola de líderes é uma semente que vocês plantam. É onde vocês aprendem a ser um líder de excelência. Por isso que o primeiro módulo ele fala sobre princípios. Porque primeiro você tem que mudar o seu caráter. Primeiro você tem que se mudar para você ser um bom líder. Para você saber dar um discipulado a uma pessoa. Para você não falar qualquer coisa para uma pessoa, porque às vezes você mata o seu discípulo por não saber o que você fala. Às vezes você mata o seu discípulo por não ter um acompanhamento com ele. E a escola de líderes, ela vai te ensinar a fazer isso. A escola de líderes, ele vai te dar o caminho. Recebe quem quer, recebe quem tem interesse, recebe quem tem responsabilidade das coisas do Senhor. Não adianta nada vir, chegar atrasado, não fazer trabalho, não entregar os relatórios. Não adianta, gente, você está enganando a você mesmo, só você mesmo, porque Deus vocês não enganam. Deus, ele vê todas as coisas. Deus, ele sabe de tudo. Até aquilo que a gente acha que está escondido, Deus sabe, Deus conhece. Amém? Princípio de soberania. Deus é soberano. Como eu disse, ele está em todos os lugares. Ele sabe de tudo. Não adianta a gente tentar ser mais que Deus, porque não existe. Não existe. Não adianta a gente se enganar. Não adianta você estar aqui e lá fora ser outra pessoa. Deus conhece tudo. Deus sabe de tudo. Deus é soberano e a sua vontade é soberana sobre nós. Então, quando nós entendermos que Deus é tudo e viver debaixo da soberania de Deus, Ele vai te fazer prosperar. Você vai prosperar. Não só financeiramente, mas na sua célula, na sua família, na sua casa. Amém? Princípio de individualidade. Em Gênesis 2:20 diz: E Adão pôs o nome a todo o gado e às aves do céu e todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntor que estivesse como diante dele. Isso implica a individualidade. Cada um tinha a sua adjuntora, menos a criação mais perfeita de Deus, que somos nós, o homem. Nós somos o corpo de Deus dentro da igreja, o corpo de Cristo dentro da igreja. Então, se falta a Ana Paula, se falta a Natália, o corpo de Cristo, ele vai ficar mutilado. Porque pode até ter uma outra pessoa que faça a mesma coisa que eu faço, mas não vai suprir a necessidade. Se eu tirar um dedo da minha mão, os outros dedos vão conseguir fazer, vai, algumas coisas, mas não com perfeição. Por quê? Porque falta um. Isso é ter a individualidade. Cada um tem sua digital, ninguém é igual a ninguém. Cada um aprende de um jeito, cada um entende de uma forma, cada um leva a escola de líderes de uma forma. Tem gente que se entrega demais, tem gente que se entrega de menos. Tem gente que vai empurrando com a barriga até chegar. E depois? Como que você vai influenciar os seus discípulos a vir para a escola de líderes se nem vocês, líderes,
Então, cada um de nós tem a sua função, cada um de nós tem a sua individualidade. Cada um de nós é importante para o Senhor, é importante para a obra do Senhor, é importante para a escola de líderes. Amém? Princípio de união. Em Gênesis 2:24 fala: portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apega-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quando você não casa, você não assume uma aliança com sua mulher? Assim é nós com o Senhor. Uma aliança, gente, tem emenda? Tem. Tem como você aqui cortar ela e ela continuar sendo uma aliança? Não tem. Porque como nós fizemos uma aliança com o Senhor, nós não podemos quebrar. Isso implica a aliança. É você ser obediente, é você seguir nos caminhos do Senhor, é você fazer a vontade dele, mesmo que seja difícil, gente, levantar 8 horas da manhã, 7 horas da manhã. Mesmo que seja difícil, mesmo que você vá dormir 5 horas da manhã, mas eu acordo às 7, porque eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso não só com a Ana Paula, com o Júlio César, com o Anderson, com o Eudinho, com o Tiago, com o Bispo, mas eu tenho um compromisso com Deus. Uma aliança que eu fiz com Deus. Quando eu entreguei ali, ó, minha vida verdadeiramente para o Senhor, aquela aliança já estava formada. E ela não pode ser quebrada, gente. Porque o diabo, ele espera só um vacilo seu para essa aliança ser desfeita. E isso não pode acontecer. Porque Deus, ele quer dar o de melhor para nós. Deus, ele quer tudo de melhor para nós. Mas para isso a gente tem que entregar verdadeiramente a Ele. Para isso a gente tem que deixar todas as coisas por Ele. Para isso a gente tem que fazer a escola de líderes, que é o primeiro passo, que é o fortalecimento, porque aqui na escola de líderes você vai estar aprendendo a lidar com as dificuldades, você vai estar aprendendo a viver nos princípios. Você vai passar esses princípios para os seus discípulos, para a sua família. Você vai saber enxergar o que é certo e o que é errado. Na hora que você estiver ali fazendo alguma coisa errada, seu coração já incomoda, porque você conhece os princípios de Deus, você anda nos mandamentos. Você anda conforme os mandamentos do Senhor. Então a escola de líderes, ela é a forma mais simples do fortalecimento do corpo de Cristo. Porque é aqui, gente, que nós aprendemos a Bíblia, que nós aprendemos a discipular, que nós aprendemos a ganhar, a pregar. Então você ainda que ou começou, parou, que não conseguiu continuar, ou você que fez há muito tempo e tem interesse em voltar, é a hora. A hora é agora, gente, da gente assumir verdadeiramente o compromisso com o Senhor. A escola de líderes é o ministério que tem que ser mais abençoado da igreja. Por quê? Porque é aqui que você vai subir para o altar. Porque é aqui que você vai aprender. Não tem como a ovelha andar sozinha. Não tem como, gente, você abrir uma célula e deixar suas ovelhas andar sozinha. Não tem como os seus discípulos andarem sozinhos. Porque igual uma vez a minha líder me disse, ovelha que anda sozinha não morre, ela perece. E perece mesmo, gente. Por isso a importância da escola de líderes. Porque aqui ela forma líderes de excelência, líderes de êxito, líderes que querem verdadeiramente um compromisso com as obras do Senhor. Amém?
pé. Vamos fazer uma oração agora e vamos pedir para Deus tocar no nosso coração. Aquelas pessoas que não fizeram a escola de líder corretamente, ou meio assim, empurrando com a barriga, que querem voltar, estão convidados a voltarem. Ou aquelas pessoas que querem participar também do nosso curso de teologia, que será dado pelo nosso bispo Valdeilton e pela nossa pastora Ilza Mar. Amém? Eu digo?